Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o fatorial. Aqui, se você já estiver acompanhando as videoaulas de treinando programação com Leucimelo, desde o vídeo 1, nesse momento aqui agora você já vai estar preparado para fazer esse exercício aqui. Então é um desafio. Eu lhe convido a testar o seu conhecimento. Aí você vai vir aqui, vai criar esse arquivo, né, fatorial.c, escrever isso aqui e aqui embaixo você vai desenvolver um código que traga essas saídas aqui, ó. Por exemplo, quando eu der a entrada 0 ou 1, ele vai escrever isso aqui, ó, fatorial 0 ou de 1, fatorial 0 ou 1 é igual a 1. Então, quando ele der a entrada de 2, eu vou colocar fatorial 2 e vou escrever essa sequência aqui, ó, 2 vezes 1, do jeito que está aqui, com essas setinhas, 2 vezes 1 e 2. E até o 120. Então, esse é o desafio. Eu peço a você agora que dê uma pausa nesse vídeo, ou para por aqui o vídeo, e vá fazer o exercício. Mas tente fazer, porque se você não tentar, você nunca vai aprender a programar. A programação em si, a gente tem que ir tentando várias vezes. Então você vai parar, você vai tentar, vai rever os vídeos anteriores para ter a noção de programação completa até aqui, porque tudo que você vai usar aqui é o que você já aprendeu. Não tem nenhum segredo aqui, é só você sabe. Se você não souber o que é fatorial, aí sim, aí você tem que estudar, ver o que é o fatorial. Não é segredo, o fatorial é simples. Quando eu dou entrada de 5, significa que eu quero o fatorial de 5. O que é o fatorial de 5? Aqui eu explico, ó. Isso aqui é multiplicação, então eu vou pegar e multiplicar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 120. Ou seja, eu vou multiplicando o número. Suponhamos que fosse 10, fatorial de 10. Aí é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes até 1, entendeu? Então eu vou fazer a sequência correta aqui, multiplicando e pegar o valor no final. Então aí eu vou escrever o fatorial, né, dessa forma aqui, o fatorial de 5, vou pôr a setinha, vou colocar 5 vezes 4, fatorial, a setinha, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 120. E isso para qualquer número que eu colocar aqui. Então, é essa sequência. Fatorial de 6, de 7 não precisa fazer, é de até aqui, até nesse número. Então, você vai parar o vídeo, vai fazer o exercício, e quando você terminar de fazer o exercício, você compara as resoluções, porque eu vou fazer aqui também. Mas se caso você não tentar, você nunca vai aprender. Então para agora o vídeo, vai lá, tenta, e depois quando você pode tentar aí 1, 2 dias, 3 dias, não interessa, tenta fazer. Quando você conseguir trazer esse resultado, você finalizou. Esse é o projeto. Agora se você tentar aí 2, 3 dias e realmente não conseguir, mesmo focado, não conseguiu, aí você vem aqui que eu vou lhe mostrar a solução. Mas faça e depois compara com o que você tentou fazer. E outro caso, tenta fazer uma vez, não apaga o arquivo, coloca lá assim, fatorial1.c, aí tenta lá, não deu conta, aí para com aquele código, cria outro arquivo, fatorial2, aí compara com o que você já fez e vai refazendo de uma melhor maneira. E faz aí umas 5 versões até você conseguir. Se não conseguir, aí realmente você volta aqui, que eu vou lhe passar a solução neste momento. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso de fazer o fatorial, né? Então o fatorial, ele é um laço. Eu não preciso mais que um laço para fazer o fatorial. Só que aqui eu não estou pedindo para fazer só o fatorial. Eu estou pedindo para escrever essas opções ali em cima, né? Então, a princípio, eu vou começar com um printf para poder escrever
para digitar o número, né? Então eu coloco aqui printf e coloco digite um número maior ou igual a 0. Esse aqui eu estou colocando somente para indicar que é para digitar um número maior. Esse aqui no exercício que eu pedi não precisava ter colocado, mas se você colocou algo nesse sentido aqui, parabéns, você já está tirando a possibilidade de alguém digitar um número incompatível. Então, não pode digitar números menores do que 0, porque aqui eu pedi para fazer a partir do 0. É 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, não pode digitar menos 1, por exemplo. Então, eu venho aqui e coloco scanf, que é a entrada, né? Toda vez que eu me referir à entrada aqui na linguagem C, por enquanto eu vou utilizar o scanf. É uma entrada simples de fazer e você consegue resolver este exercício com essa entrada aqui. Então, eu vou colocar uma variável aqui. Para isso, eu tenho que declarar essa variável. Vou declarar ela como int num. Pronto, põe um ponto e vírgula aqui. Se você quiser, você já pode inicializar com 0 para não dar erro. Se não quiser, também não precisa. Às vezes, alguns compiladores, quando você vai compilar, ele dá erro se você não inicializar ela com 0. Outros já inicializam por conta própria. Então, eu venho aqui, ó. Depois que eu fiz esse procedimento, eu vou receber um número, né? Quando ele vai parar aqui, vai esperar o número. Quando eu digitar o número, eu vou comparar se esse número ele é menor do que 0. Porque se ele for menor do que 0, eu não vou prosseguir com o código. Eu vou dar um aviso para quem digitou que o número, né, vou colocar aqui qual é o número, através do meu símbolo, depois lá no final eu coloco a variável, e vou colocar aqui que é inválido. E vou colocar o número deve ser maior ou igual a 0. Colocar um /n para saltar a linha e aqui no final, dentro do parênteses, eu coloco a variável que eu quero que ele escreva aqui nesse local. E não posso esquecer do ponto e vírgula aqui no final. Então, se ele for um número menor que 0, ele vai entrar ali. Agora, se ele não for, então else, lembra do else, lá do if else? Então, ele vai entrar aqui. E quando ele entrar aqui, eu vou começar a programação do meu fatorial. A princípio, o 0 e o 1 é a mesma coisa, então não preciso calcular. Então, eu posso colocar aqui, ó, se o número for igual a 0 ou o número for igual a 1, então eu entro aqui. Observe que aqui, ó, se o número for igual a 0 ou, esse ou não pode ser escrito assim. Aqui na linguagem C, quando eu for escrever o ou, eu tenho que escrevê-lo assim, com esses dois pipes, um do lado do outro, entendeu? Então, toda vez que eu for escrever um ou, eu escrevo dessa forma. Se fosse e, se eu fosse usar a junção e, eu escreveria assim. Mas no meu caso, eu quero escrever ou. Então é assim, porque é o número 0 ou, tá vendo aqui, ó, ou o número 1. Toda vez que eu fizer isso, eu vou ter o valor de 1. Que é o meu fatorial aqui no final, ó, resultado 1. Então, eu tenho um resultado ele vai ser atribuído o valor 1. Isso eu posso fazer, porque aqui já está resolvido o problema. Então, eu tenho que ter uma variável também, resultado, e já vou começar essa variável com 0. E aqui eu altero ela para 1 e já posso mostrar o meu primeiro script. Então, eu venho aqui e escrevo isso aqui, ó. Justamente dessa forma aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, e escrever
fatorial de 0, né? Ou 1, ele vai ser igual a, aqui ó, igual a 1. Então o 1 eu não vou escrever, eu vou fazer com que o sistema escreva para mim. Então ponho barra N e coloco aqui ó, resultado. E o resultado foi atribuído aqui ó, valor 1. Feito isso, ele vai escrever na tela esses valores. Se caso ele não for nem 0 nem 1, aí sim eu vou calcular. Então eu coloco outro else aqui e escrevo aqui dentro. Então aqui agora eu posso colocar um outro printf. A princípio eu vou escrever só else, ou seja, só que ele entrou no else. Então vou dar um ponto e vírgula e vou colocar vou apertar Ctrl S e já vou testar esse código aqui. Então eu tenho o fatorial ali, então gcc fatorial.c, vou dar um enter e aí ponto barra a ponto alt e vou dar um enter. Aí ele está pedindo para eu digitar um número. Se eu digitar, por exemplo, -1, vou dar um enter, olha lá, ó. Número -1 é inválido, o número deve ser maior ou igual a 0. Então o nosso teste aqui funcionou. Vou voltar aqui, executar novamente e agora eu vou apertar o número 1. Vou dar no número 0 primeiro, né? Vou dar um enter e observe aqui, ó. Digitei 0, então ele colocou fatorial 0 ou 1 igual a 1. Se eu executar novamente, colocar 1, ele vai trazer a mesma resposta. Fatorial de 0 ou 1 igual a 1. Então, até aqui tudo bem. Se eu digitar o 2, na verdade eu tenho que executar o código, né? Executar, se eu digitar o 2, dar um enter, ele vai escrever o else aqui embaixo, tá vendo? Que é esse else que eu não coloquei nenhum ponto, nenhuma barra aqui, então ele escreveu na mesma linha, mas não tem problema. Só para você ver que agora nós temos que fazer o do 2. Então o do 2, ele vai ter que escrever aqui ele vai escrever primeiro, depois ele escreve o que ele está fazendo e depois o resultado. Então aqui em cima eu vou escrever primeiramente fatorial e colocar de que eu estou testando, que é o fatorial de alguma coisa. Então eu coloco assim e coloco a setinha. Aqui você já pode observar o fatorial do número tal que eu testei, a setinha. E agora, aqui na frente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o D, que é o referente a um determinado valor, e outro decimal aqui, ó. Tá vendo o sinalzinho de multiplicação aqui, ó? Tem um sinalzinho de multiplicação no meio ali, ó. Então eu vou escrever ele dessa forma. E aqui agora, nesse aqui eu tenho o exclamação, porque ele é o fatorial, e um espaço e outra setinha aqui, ó. Pronto, aí eu vou dar um espaço e agora eu coloco aqui, ó, naquele primeiro D, eu vou colocar o número, né, que eu estou digitando. No segundo também o número que eu estou digitando e no terceiro eu vou colocar o número menos 1. Por quê? Porque observa aqui, ó, que sempre é o número menos 1, essa sequência lá, o 2, aqui é o 2, aqui é o 2, aqui é o 2 menos 1, que é 1. Aqui é o 3, aqui é o 3, aqui é o 3 menos 1. Então ele vai escrever daquela sequência lá. Feito isso, agora eu ponho um ponto e vírgula aqui e primeiramente eu vou começar o meu resultado com o número 1. Por que eu vou começar com o número 1? Sendo que aqui eu já inicializei com 0. Se eu deixar 0, ele vai multiplicar, o resultado vai multiplicar pelo valor 0. E quando ele multiplicar pelo valor 0, ele perde o resultado, porque todo número vezes 0, ele vai se tornar 0. Então eu tenho que colocar 1. Toda vez que for produtório, eu inicializo a variável que será multiplicada pelo valor 1. Por quê? Porque 1 vezes qualquer número vai dar o próprio número.
Por exemplo, se eu colocar 5 vezes 1, vai dar 5 e não 0. Se eu colocar 5 vezes 0, vai dar 0. Então, por esse motivo, eu começo aqui o resultado com 1. Quando eu comecei o resultado aqui com 1, eu vou, na sequência, fazer um for. Esse for que vai fazer as multiplicações, que é uma repetição, que nós aprendemos o for em aulas anteriores, só que aqui nós vamos utilizar apenas o for. Nós não vamos utilizar for alinhado, basta 1. Então, eu vou vir aqui e colocar o inicializador do for. Esse inicializador do for, eu tenho que criar ele aqui em cima também. Então, eu vou colocar ele aqui e vou zerar ele também. E aqui eu já vou alterar o valor dele. Qual será o valor? O valor dele será o número. Então, você observa que eu tenho aqui, ó, ele vai começar com o número. Qual que é o número? O que eu tiver aqui, ó, 5 ou 4, o que eu digitar aqui, ele vai começar. Então, eu pego esse número e já atribuo ao valor i, a variável i. E aí eu vou colocar que esse i, ele vai fazer o laço enquanto ele for maior ou igual a 1. Quando eu utilizo esse sinal aqui, eu utilizo como valor maior ou igual a 1. Esse é o mesmo valor da matemática. Maior que, menor que. E aí, no caso aqui, o i é maior ou igual que 1. Entendeu? Então agora, e aí eu vou fazer o i, só que ao contrário, o i vai decrescer, porque eu estou fazendo o laço ao contrário, ele está decrescendo. Então eu vou colocar que o i vai diminuir a cada rodada. E aí eu venho e coloco aqui dentro. Então agora eu vou fazer o cálculo. Eu tenho o meu resultado. Esse resultado eu vou utilizar para receber o mesmo valor. Ele vai receber o mesmo valor de resultado, que será multiplicado pelo valor i. Então eu vou lhe explicar o que é que vai acontecer. O resultado, nesse momento aqui, suponhamos que eu digitei o valor 5. Aí o resultado ele será atribuído a 1, então esse valor aqui vale 1 e esse vale 1 nessa primeira rodada. E aí eu vou multiplicar por i. Nessa primeira rodada aqui, o i vale num. O num vai ser o número que eu digitei. Por exemplo, se eu digitei 3, então o i vai ter o valor de 3. Então, vou pegar o resultado, que é 1 vezes i, que é 3. Então, é 1 vezes 3. Se eu entrar aqui, ó, eu vou observar. Ó, se eu digitei 3, então eu vou ter o resultado de 3. 1 vezes 3, ele vai pegar o valor e vai transformar em 3. E aí, eu vou ter o valor 3. E eu jogo ele aqui no resultado. Quando eu tenho esse resultado, eu vou escrever essa primeira opção aqui, ó, que é o 3. Então, eu venho aqui e coloco o resultado, na verdade, printf, né? Printf, ele vai escrever aqui o valor, que é o i. Esse que é o meu valor, que seria o valor 3. E aí, ele vai rodar, né? Ele vai vir aqui, ó, depois que ele fez essa multiplicação, salvou o 3 aqui, ele vai vir aqui, voltar aqui, decrementar o i. Então, nesse momento, o i passa a valer 2, que na sequência, se você observar aqui, ó, na sequência, ele vai valer 2. Então, eu venho aqui, ó, e entro na parte de baixo, né? Então, o resultado aqui, meu que estava valendo 3, ele vai receber agora o valor do resultado vezes o resultado, que é 3, vezes i, que é 2, que é essa conta aqui, ó, 3 vezes 2. Ele joga aqui o valor de 6, porque ele pegou 3 vezes 2 vai dar 6. Então, ele joga aqui e guarda nesse resultado. Então, segue aqui, aí ele vai imprimir o i, que o i no caso agora é 2. Aí ele cai aqui, roda de novo, o i decrementa mais uma vez, compara, entra, e ele vai fazer aqui, ó. Ele vai pegar o resultado, que é 6, vezes i, que agora vale 1.
porque ele decrementou. Observe aqui, ó, o último é 1. Então ele vai pegar o resultado, que é 6 vezes 1, vai dar 6. Então ele joga o 6 novamente aqui, vem aqui e imprime o 1, que é o valor que está valendo o i. Volta aqui, quando ele decrementar aqui novamente, o i vai valer 0. Aí ele vai comparar, i é maior ou igual a 1? Não. O i é menor do que 1. Por quê? Porque o i vale 0 nesse momento. Então o i vai ser menor que 0, e aí menor que 1, na verdade, né, vai ser 0, então ele não vai entrar aqui, ele vai pular para cá. E aí quando ele chegar aqui nesse final, eu vou mandar ele imprimir o resultado. Então vou colocar print e colocar aqui, ó, que ele vai ser o resultado. Vou colocar um barra N para saltar a linha e venho aqui e escrevo resultado. E aí ele vai imprimir o resultado, que no meu caso, aqui se eu colocar o 3, vai ser o 6. Então, eu vou dar um Ctrl S para salvar e vou testar aqui embaixo essa opção. Deixa eu só subir aqui, ó, você vai observar. Então, vem aqui, eu vou compilar novamente e agora executar. Dar Enter e vou apertar o número que nós testamos, que é o 3. Vou dar um Enter. E observe aqui, ó, que ele fez essa multiplicação aqui, ó, fatorial 3, 3. Só que aqui, ó, ele não escreveu, né? Tá faltando aqui os valores no meio. Então eu esqueci de colocar essa opção, que é justamente aqui, ó. Se eu observar, eu não coloquei aqui, ó. Então aqui depois deste sinal, mas se eu colocar aqui, ele não vai dar certo. Então, certo. Aqui quando ele escreve tem que ser aqui, ó. Porque aí ele vai dar a sequência. Eu vou dar um Ctrl S, vou executar novamente e agora vamos ver se ele dá certo. Lá, ó. Agora sim, eu tenho aqui, ó, um formato quase correto, porque você vai observar uma falha ali também, ó. Eu tenho aqui 3, 3 e 2, e 3, 2 e 1 com sinal igual a 6. Então não sei se você observou, mas tem uma falha. Ó, aqui no final ele está passando um sinal de multiplicação e ele não tem. Deixa eu testar o 5, ver se o 5 vai dar certo. Ó, aperto aqui e coloco o 5, olha lá. Ó. 5, 4, 3, 2, 1 e o valor 120. Então ele deu certo, o nosso cálculo está certo, só falta a formatação. Então eu tenho que tirar esse sinalzinho do final. Se você acompanhou aqui até nesse momento, eu te desafio a tirar esse valorzinho, esse sinal lá do final. Então você já copia todo o código e faça o teste e tira esse valor do sinal. Para o vídeo agora e tira lá. Bom, se você testou, se você conseguiu tirar, muito bem. Se não, eu vou lhe mostrar o que pode ser feito. Você vem aqui, ó, tá vendo que aqui eu tenho essa formatação, então eu vou tirar ela daqui, ó, e vou colocar essa formatação aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, se o i for maior do que 1, aí sim eu coloco aquele sinal. Então vem aqui, print f, e coloco o sinal de multiplicação. Porque quando ele entra aqui, ó, quando ele dá o valor de i igual a 1, ele entra novamente e faz o código, né? Se ele fizer aqui, então, por último, que sempre vai ser 1, então, toda vez que ele entrar aqui, que ele for maior do que 1, ele vai escrever. Se ele for igual a 1, ele não escreve. E aí, no final, eu não vou ter essa informação. Observe que aqui eu coloquei o if e não coloquei chaves. Não tem problema. Toda vez que você for escrever apenas uma linha dessa forma aqui, ó, você não precisa colocar chaves. Entendeu? Você só precisa colocar chaves quando você vai escrever mais de uma linha. Como, por exemplo, aqui, ó. Se aqui eu colocar só resultado igual a 1, eu não precisaria colocar a chave. Mas aí foi o que eu fiz aqui embaixo. Ó. Como só tem uma linha depois do if, então eu não preciso da chave. Eu posso colocar somente dessa forma, porque eu economizo uma linha de código aqui nesse caso. Na verdade, duas, porque observe que quando eu coloco a chave eu tenho duas linhas a mais.
Então agora eu vou dar um Ctrl S para salvar e vou vir aqui e executar novamente o 5. Deixa eu só subir aqui a tela. Isso. Agora aqui eu venho, compilo e agora executo. Vou apertar logo no 5 para ver se deu certo. E aqui saiu do final. Se eu quiser eu posso testar outro número. Aqui eu ainda não fiz na sequência, mas você pode confirmar aí qual que é o número, por exemplo, do 6. Lá vai dar 720. E aí você pode ir até estourar a variável. Vamos ver o 10 aqui se ele consegue. Ó, conseguiu. Se eu colocar aqui, por exemplo, o 15, eu acho que já não consegue. Eu acho que conseguiu. Eu não lembro qual que é o número, mas depois você confere lá. Se não for esse número é porque ele estourou a variável. E aí você vai testando aí até onde der. Ele não vai suportar muito porque essa variável int, ela suporta, se eu não me engano, é 6 ou 8 casas do C. Aqui já tem 3, 6, 9, 10, que tem 10 casas, ó. Então eu acho que aqui já está para estourar a variável, se já não estiver estourado. Eu não lembro qual é o valor do fatorial de 15. Mas aí você observa que aqui deu certo a nossa codificação, ó. Lá de 15, aí é 15 vezes 14 fatorial, que seria 15 vezes 14 vezes 3 vezes 12 vezes 11 até o 1. E aí ele traz um resultado aqui na frente. Bom, então esse era o exercício. Se você conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, não tem problema. A gente não consegue mesmo de primeira vez fazer. Tem alguns que conseguem, outros não. E por aí vai. Mas não desista, continua, porque programação é treino. Quanto mais você treina, mais você aprende. Quanto mais você treina, melhor você fica. Então vai chegar um momento que você vai fazer isso aqui simples, igual eu fiz aqui agora. Eu faço, não tem nenhuma dificuldade em fazer uma codificação igual essa. Por quê? Porque eu já fiz várias vezes esse fatorial, já fiz várias vezes vários códigos em linguagem C, então eu não tenho dificuldade. E aí você também não vai ter com o passar do tempo. Então o importante é treinar. Se caso você teve dificuldade, não conseguiu fazer, volte nas aulas anteriores, faça código por código de cada aula que eu ensinei, faça todos até aqui, olha a quantidade de códigos que tem aqui. Então faça desde o início todos os códigos, depois que você chegar aqui, tenta fazer novamente sozinho o fatorial, pode ser desse jeito aqui, ó. Tenta relembrar o jeito que foi feito e refaça até você aprender, para aí você seguir para os próximos vídeos, porque se você teve dificuldade de fazer aqui, não conseguiu fazer, então não é bom você dar sequência, porque aí você não vai conseguir dar sequência nos próximos vídeos. Então é importante que você faça novamente as outras aulas até chegar aqui e ter totalmente controle dessa codificação aqui, entender tudo que está acontecendo aqui. Qualquer coisa, deixe no comentário a sua dúvida, que o que eu puder esclarecer eu vou esclarecendo. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.